Vamos falar com Deus em oração, buscar da graça, da compaixão dele, para a gente poder prestar um culto a ele, um culto que agrade o nosso Senhor, um culto que seja única e exclusivamente para ele, um culto em que nós apenas cultuemos e cresçamos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Deus querido, Deus todo-poderoso, único, verdadeiro, santo, poderoso, tremendo, maravilhoso. Graças nós te damos, Senhor. Começamos o culto agradecendo o Senhor por mais esta semana. Não sabemos o que vai acontecer nesta semana. Pode ser que esta semana o Senhor venha nos buscar. Claro que pode ser. Mas nós te agradecemos, porque sabemos que tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos. Então já antecipadamente te agradecemos. E pedimos que o Senhor nos receba, nos aceite como adoradores do Senhor, como aqueles que vão nesta manhã cultuar o Senhor em espírito e em verdade. E pedimos que o Senhor nos ensine mais um pouquinho, que venhamos aprender um pouco mais nesta manhã e crescer então na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, ó Deus e Pai eterno, da mentira. Afasta de nós, Senhor, os mentirosos, dissimulados, enganadores, falseadores, trapaceiros. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, no nome do próprio Cristo Jesus. Amém. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana. E que esta semana seja de muita graça, de muita alegria, de muita, mas muita presença do Senhor nas vidas de todos nós. Vamos abrir a Bíblia, que hoje a gente vai falar. Eu já falei sobre isso 1 ano e pouco atrás, eu imagino. Procurei aqui, nem achei, porque eu troquei o bloquinho. Prioridades. Então vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 5, versículo 6, para saber quais são as prioridades da nossa vida. Vamos lá. Quando você vai abrindo aí, eu vou falando aqui. A Bíblia, ela não faz em apenas um lugar, em apenas uma passagem,
ela faz em várias passagens, né? O passo a passo para as prioridades nos nossos relacionamentos. E a gente precisa, como cristãos, né, nós devemos depender da Bíblia Sagrada para aprender o princípio geral das prioridades, para a gente ter relacionamento correto com as pessoas. Relacionamento correto na ordem correta. E quando a gente abre a Bíblia, aí onde eu pedi para vocês abrirem, a gente vê que a primeira pessoa, porque você sabe que Deus é pessoa, né? Deus é uma pessoa. A primeira pessoa que a gente deve amar com todas as nossas forças, com todo o nosso amor, é Deus, o Eterno, aquele que pode dizer: eu sou o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro que a gente deve amar. Amar acima de tudo, acima de todos, porque assim a Bíblia diz. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Isso não muda tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é isso. Deus é prioridade. Acima dos seus filhos, sim. Mãe, né? Normalmente mãe é emoção, né? Mas nós devemos, como cristãos, eu não estou ordenando absolutamente nada. Estou falando aquilo que está na Bíblia, né? A gente deve, como cristão, amar a Deus acima de tudo, 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 tudo. Filho, pai, mãe. Deus precisa ser, no coração do crente, do cristão, o número 1. A gente precisa amar a Deus de coração, de alma, de espírito. Precisamos amar a Deus com comprometimento. Nada para o cristão está acima de Deus, nem equiparado a Deus. Ah, eu amo tanto quanto eu amo a Deus. Está errado. Vocês pensam que eu não tenho problemas com certo e errado? Eu tenho. Não eu particularmente, né? Mas com as pessoas com quem eu falo, converso. Porque às vezes eu, como homem, eu erro na maneira de me relacionar, de me comunicar, né? E aí é um problema o tal do certo ou errado. Mas o certo, biblicamente, para o temente a Deus, para o cristão, a cristã, é amar em primeiro lugar Deus. Mas o que quer dizer isso? Como é que é amar Deus? É não colocar nada acima de Deus. Primeiro Deus. Olha, eu vou tentar um exemplo aqui. Não preparei exemplo nenhum, mas nesse momento eu sinto necessidade de tentar, pelo menos, não sei se eu vou conseguir,
um exemplo. Você que é pai, que é mãe. O filho está fazendo determinada coisa. Você está vendo que isso não está certo. Você sabe que Deus diz que isso não deve ser feito daquela forma. Ou você vê o seu filho, estou usando o filho, porque eu sei que o que mais mexe com o coração do pai ou da mãe é o filho. São os filhos, então, né? E você, por amor ao filho, você fica quieto. Você diz que é por amor ao filho. Às vezes a gente fica quieto porque é conveniente. Mas o que Deus fala que nós devemos fazer? A palavra de Deus para nós é simples com relação aos filhos. Nós devemos ensiná-los o caminho correto e, se necessário, repreendê-los. Acabou. Se você não faz isso, você ama mais os seus filhos, este amor é meio colocado sob suspeita, do que você ama a Deus. Ah, mas ele é jovem. Amar a Deus é colocar Deus como prioridade. O que Deus pede que eu faça aqui? O que Deus manda? Porque Deus manda. Eu não mando nada. Nem quero mandar. Né? Você que acompanha aí, você que cultua Deus com gente, já ouviu eu falar algumas vezes que eu sou um papagaio bíblico. O que é isso? Que eu repito o que está na Bíblia. Deus deve ser prioridade. Precisa ser prioridade. Nada pode estar antes ou junto com Deus. Um barulho estranho. Nem vou ver o que é. Depois eu vejo. Agora é cultuar a Deus. Segunda coisa que é prioridade. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Eu até mudei aqui, porque algumas pessoas poderiam não entender do jeito que está escrito aqui. Eu estava lendo de novo aqui, falei, vou dar uma mudada. Mudada não. Eu vou falar e depois eu vou explicar o que eu estou falando. Então, se você é casado, casada, se você é casado, o seu cônjuge, o que é o cônjuge? É a outra parte. Se você é o marido, a cônjuge é a mulher. Se você é a esposa, o cônjuge é o homem. É a sua segunda prioridade. Mas não é a igreja? Não. Calma. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia diz em Efésios, e você abra, por gentileza, e confira o que eu falo. Se eu errei a passagem, eu vou corrigir aqui. Porque em mim não há nada de perfeição. Não pense que há perfeição aqui. Um homem casado deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Cristo ama, né? Primeiro quem? O Pai. Qual é o segundo amor de Cristo? A igreja. Mas então nós não temos que amar a igreja? Claro que temos que amar a igreja. Mas Cristo sempre tratou a igreja como a noiva.
Nós temos que buscar um entendimento correto da Bíblia. Senão a gente lê a Bíblia, está vendo? Depois de Deus, Cristo amou a igreja, nós temos que amar. Como Cristo tratava a igreja? Esther. Primeiro, Esther, é Deus. Primeira prioridade, Esther, é Deus. Eu citei Deuteronômio 6:5. A segunda prioridade é o marido, é a esposa, é a família. Porque a primeira prioridade de Cristo, depois de obedecer e glorificar o Pai, foi a igreja, a quem ele chama de noiva. Então nós temos que seguir este exemplo. Você está entendendo isso? Nós temos que seguir este exemplo de Cristo. Amar a noiva. Depois de Deus, a noiva. Então é Deus em primeiro e a esposa, o esposo em segundo. Ah, eu não estou concordando. Tá bom. Não é para você concordar, é para você entender. Então abra aí em Efésios, versículo 22. Volta um pouquinho. Você está no Efésios 25, né? Que Jesus amou a igreja como a sua noiva. Depois do Pai, era a igreja, que ele chama de noiva. Então vá em Efésios 5:22, volta um pouquinho. Você vai ler que as esposas, da mesma forma, devem se submeter aos seus maridos como se estivessem se submetendo a Deus. Eu sei que hoje isso não está na moda, né? Eu estava semana passada conversando com o pessoal, eu prefiro usar esse termo, e estava dizendo isso, gente, esse pessoal que eles têm que falar aquilo que o chefe de jornalismo, os editores mandam. É muito glamuroso, claro que é, mas a opinião deles é colocada de lado. Outro dia eu estava vendo um caso, né? Eu não quero entrar nisso, né? Eu vou ficar travado aqui mesmo. Mas falar que a mulher deve obedecer o marido como ao Senhor, vamos me chamar de machista, de um monte de coisa, mas não importa, tanto faz para mim. Porque é isso que a Bíblia diz, Efésios 5:22. E neste princípio bíblico, a gente aprende o quê? Que o marido, ou a esposa, no caso aqui, o marido, ele deve estar em segundo lugar. A família. Entendeu o que eu estou dizendo? A família. A esposa ou o marido, a família, porque a família não começa sem uma esposa e um esposo. E isso eu não posso deixar de falar. Você não pode achar normal e esta famigerada agenda o sotaque é difícil de pegar, é WOC, pronto. Não é assim que se fala, mas você entendeu.
Isso aí é um negócio horrível. Eu coloquei aí no grupo, mas 5, 6 pessoas só se manifestaram. Me dá a impressão de que ninguém tem interesse no assunto. Então por que eu vou falar? Fiz o estudo, guardo o estudo para mim, né? Entendeu? Mas fala sobre isso. E a Bíblia, isso é anticristianismo, essa agenda. Mas é bonitinho, é aquilo que a gente fala, né? Assim, trocando em miúdos, é o politicamente correto. Você sabe que não é aquilo, mas para fazer parte do grupo, porque o grupo pensa diferente, você fala igual. Tem medo de falar, não, eu não estou vendo isso aí não. Eu preciso falar, não tem jeito. Não tem jeito, porque se a gente não fala, eu acho que o exemplo não fica completo. Outro dia eu estava vendo um caso aqui na televisão de um rapaz, um estudante de... Você não é obrigado a concordar comigo. Mas eu não posso deixar de colocar o que eu vejo. De repente você viu porque falaram para você o que você devia ver. Você não é culpado disso. São tantas coisas que dizem para a gente como a gente deve ver. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu acho que eu não vou falar daquele assunto porque vai criar um murundum e eu não quero. Eu já estou com tanto problema na minha cabeça, tanta coisa que eu preciso resolver e sou... walk. Obrigado, Hassan. A pronúncia correta é walk. Né? Mas o mundo todo aumentou o ódio contra os judeus em 900%. O mundo está contra o povo judeu porque está atacando a faixa de Gaza e não sei o quê, porque está matando civis. Não é? Talvez você esteja, mas está errado. Bom, eu oro já há um bom tempo, né? Há muito tempo, eu oro para os judeus, todo dia. Nas minhas orações eu oro por muitas coisas, e dentre elas é o povo judeu, oro por Israel, pela conversão, enfim. E uma das coisas que eu peço para Deus é que o povo judeu erre o menos possível. Porque se o povo judeu acertar tudo, ainda assim vai estar errado. Essa é a conclusão bíblica que eu chego ao ler o Velho Testamento. Fazendo tudo certinho, está errado. É claro que não faz tudo certinho. Agora, por que Israel está atacando os palestinos? É à toa. Eu não gosto do palestino, vou mandar bala. Não é por causa disso. Você se lembra do ataque que houve? Estava tudo quieto, é uma guerra que existe há 3.000 e pouco, quase 4.000 anos, talvez. Gente, eu descobri por que acontece isso. Eu já vou acabar com esse negócio aqui. Pronto, já agora eu descobri. Não sei que isso veio parar aí, né? Já está tudo certo. Então, é assim que eu oro. E esses ataques que a gente tem visto por aí, que a televisão tem mostrado, né? É duro da gente ver isso.
não acho bonito, não acho bacana, não acho humano. Mas você se lembra por que tudo isso começou? Estava tudo mais ou menos quieto, e o Hamas e outros grupos lá atacaram uma festa que estava acontecendo em Israel, invadiram o país, né? Atacaram as pessoas da festa, atacaram kibbutz ali por perto, estupraram, queimaram criancinhas, degolaram e sequestraram mulheres, homens, idosos, que estão lá até hoje, sequestrados. Foi por causa disso que esta guerra declarada está acontecendo. Eu não sei se isso foi, eu não tenho certeza, 2022 ou 2023. Foi 2023 isso, né? Não foi à toa. Mas Israel está bombardeando. Eu não estou defendendo, estou tentando fazer você ver. Porque às vezes você fica ouvindo aí o que porque as redes de televisão todas mostram matérias, né, colocando Israel como genocida mesmo. 2023, obrigado, Esther. 7 de outubro de 2023. Defendendo a soberania nacional. Tem cidadão e cidadã de Israel sequestrado na faixa de Gaza. E eles os palestinos, é claro que não o povo, é claro que não as crianças, é claro que não a maioria dos idosos, a maioria dos homens e mulheres, mas os terroristas usam escolas, hospitais, como quartel. Você sabe aqui nas favelas que os bandidos, porque nós estamos numa falência aqui no Brasil da segurança pública, né? Quem acompanha já me ouviu falar, gente, eu não quero, e não queira você também, sensação de segurança, né? Você não ouviu falar isso? Eu quero segurança, porque sensação de segurança é mentira. É sensação, não é segurança. É por causa disso que aqui no Brasil se diz assim, e eu não acredito nisso. Sempre que eu ouço, posso estar perto de quem for, falou, eu digo, não é verdade. Nas comunidades, nas favelas, tem 99% de gente boa e 1% de bandido. Não é verdade. Não é verdade. Tem muito mais de bandido e muito menos de gente boa. É claro que tem gente boa, mas não 99%. O que os bandidos fazem? Eles usam o povo de bem como escudo. Por causa disso que morre. Toda semana morre um ou dois com bala perdida. Lá é a mesma coisa. Só que lá é uma guerra. São bombas, são explosões. Agora a televisão diz que você deve ter ódio contra os judeus, porque o judeu está errado. Para a televisão, para essa mídia corrompida, né, deixa lá os sequestrados lá, deixa eles morrerem lá. Você vê, uma moça foi libertada, cortaram 2 dedos dela. Não sei se esse sinal aqui pode fazer dos 2 dedos, né? Porque agora qualquer coisa que você fizer assim com a mão, vão matar você também. Entendeu?
Então, o princípio é Deus, família. Se você não tem em segundo lugar sua família, se a sua esposa, seus filhos não estão abaixo de Deus, você está na ordem bíblica errada. Esta ordem não sou eu que estou determinando, eu estou mostrando aqui para você como é que a gente chega no estudo bíblico em conclusões. É claro que no politicamente correto, a mulher não vai obedecer ao marido nunca. O politicamente correto é assim, mas na Bíblia diz que a esposa deve ver o seu marido com o mesmo respeito que ela vê ao próprio Deus. E o marido deve se dar a esse respeito, é óbvio, é claro. Então, veja bem, Deus é primeiro lugar, maridos e esposas estão em segundo lugar, e apenas para Deus nas nossas prioridades, né, a gente leva em consideração que o marido e a sua esposa são uma só carne. Não é isso? Efésios 5:31. Esta é a lógica bíblica do relacionamento matrimonial. A família, o marido, a mulher e o marido devem criar os filhos no temor a Deus. Né? Está me entendendo, querido irmão, querida irmã? É verdade, Maria, é isso mesmo. Infelizmente. Mas a gente tem que ter a verdade em nós. E a gente não pode seguir. É muito chato falar isso, seguir a manada, né? Porque boi, cavalo, esses animais assim, eles seguem a manada. Onde a maioria vai, eles vão também. A gente não pode ser assim. Temos que pensar. Nós temos que raciocinar e decidir. E saber que a nossa decisão é livre. Nós não precisamos seguir o que a televisão fala. A televisão cada hora é uma coisa, né? Diz que estava lá na praia, negócio das pessoas ficando doentes por causa da água. Agora ontem eu li que não é só a água, é a areia da praia também. Então cada hora é uma coisa, ó. Já vou ter que pular quase tudo aqui. E a terceira prioridade, que é a última prioridade? Deus, família. Terceira prioridade é que é a igreja. Não, olha, você já viu, você que acompanha a gente aí, né? Igreja, gente. Igreja não é prédio. Eu vou na igreja. Impossível. Está falando errado. Está usando o português de forma errada. Ninguém vai na igreja. Porque a igreja só existe se você estiver lá. Um prédio sem ninguém dentro não é igreja, é um prédio. Um prédio. Mas é ungido. Aqui ungido. Ungido da onde?
O conceito de unção não é esse. Isso aí é o conceito de unção dessas denominações pentecostais aí, que unge carro, unge máquina de lavar, unge tudo. Estava vendo aqui na internet agora de manhã uma fila lá numa denominação aí para ungir o carro. Para o carro não quebrar, para o carro não bater, para não roubar. Imagina o pessoal de autoelétrica, funilaria, mecânica, que são dessa igreja aí. Deve estar tudo, meu Deus, então nós vamos morrer de fome. Né? Vendedor de seguro dessas igrejas aí está dizendo, agora eu estou perdido, agora eu não vendo mais nada, porque eles vão ungir tudo, não vai acontecer mais nada. Tudo mentira, gente. Eu escrevi lá, mentira. É mentira. Aí já coloca, olha, a sua resposta pode estar ofendendo não sei o quê, não sei o quê. Ora, se alguém quiser ofender, ofendido estou eu. De ver tanta gente sendo enganada, sendo arrastada para a mentira. Que nós vamos colocar um adesivo aqui atrás do seu carro que vai proteger seu carro. Isso não é cristianismo. Isso é espiritismo, religiões afro, cristianismo não é. Acabou. Acabou. Terceiro lugar, então, para a gente fechar isso aqui, é o resto do mundo. O que é o resto do mundo? A igreja é o resto do mundo? Não. Nós estamos falando de Mateus 28, 19. Jesus falou, olha, ide proclamar, e proclamai o evangelho. E façam discípulos, discípulos para Jesus. Não discípulo para a gente. Ah, ele é meu pai espiritual. Eu não sou pai espiritual de ninguém. Que isso? De onde vocês tiraram isso? Ah, ele... Nada. Discípulo é para Jesus, não para mim. Eu não preciso de discípulo. Quem sou eu para ter discípulo? E também não aceito. Porque então, em terceiro lugar, é a igreja. Lá é o evangelho, a pregação do evangelho, a proclamação da grandeza de Cristo, do perdão, da salvação. Então é Deus, acabou. Se você troca Deus pelo filho, pela mulher, pela empresa, pelo vizinho, pelo sei lá quem, você está errado. Meu irmão, biblicamente, você está errado. Segundo lugar é a família. Se você não cuida nem da sua família, você vai cuidar de quem? E terceiro lugar é a igreja. Não denominação. Igreja são pessoas. Jesus não falou, quando vocês estiverem dentro de um templo. Não, Jesus falou, onde, ele deixa vago, onde pode ser qualquer lugar, embaixo de uma parreira, numa garagem, reuniu 2 ou 3 em nome de Jesus, estou no meio de vós. É a terceira prioridade. Primeiro Deus, segundo é a família, e terceiro é a igreja. Isso é bíblico. Você pode até dizer, não, eu não concordo. Tudo bem, é o direito que você tem de não concordar. É até bom mesmo que pessoas discordem, porque aí mexe com a cabeça das pessoas. Mas que isso é Deus, família
igreja, depois as outras coisas. Mas e filhos? Não faz parte da família? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, é um assunto que a gente já falou, acho que umas 3 ou 4 vezes. Mas é bom, na rotatividade das pessoas, estar sempre lembrando: Deus, família, igreja. Quanta gente larga a família, né? E passa o dia na igreja, o marido chega tarde, casa suja, sem comida. Onde estava a mulher? Na igreja. Não, na igreja não. Você estava na denominação. Fique isso bem claro. Ô Senhor, ajuda-nos a todos os dias aprendermos. Nós queremos aprender do Senhor. Porque se a gente for se estribar, se firmar no nosso próprio entendimento, nós estamos perdidos, completamente perdidos. Por causa disso que nós queremos aprender do Senhor. Continua falando conosco, nos instruindo, Senhor, nos dando coragem de rejeitar aquilo que o mundo diz que é normal, que é assim mesmo. Esta é minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.